Essa seção que a gente vai discutir agora, né, é a questão da seção 5, divisão do lucro em juro e lucro do empresário, capítulo 21, o capital portador de juros, né? E o que é esse capital portador de juros, né? Veja, né, inicialmente, uma vez estabelecida a taxa média de lucro, né, qualquer que seja o capital investido, seja na esfera industrial ou seja na esfera comercial, ele proporciona, de acordo com sua grandeza, o mesmo lucro médio anual. Esse foi o resultado que a gente viu do capítulo 9, né, na sessão onde discutia essa formação da taxa média de lucro. Ou seja, se existe uma taxa média de lucro na economia, um capital de determinada magnitude vai gerar aquele lucro, certo? Então, disso, o dinheiro, né, ele pode, na base da produção capitalista, ser transformado em capital, ou seja, produzir lucro. E aí a gente retoma, né, qual a diferença entre dinheiro e capital. Dinheiro a gente sabe, do ponto de vista da função, o dinheiro serve como meio de pagamento, o dinheiro serve como unidade de conta, o dinheiro serve como reserva de valor. Só que no capitalismo, o dinheiro serve como capital. E o que é dinheiro como capital? Quando você lança dinheiro no início do processo para aquele dinheiro se valorizar, para aumentar. Isso é dinheiro como capital. Né? Você começa o processo passa pelo processo produtivo, né? Nesse processo produtivo é agregado valor e mais-valia e você tem o D'. Então, isso é que é dinheiro como capital. É dinheiro que é lançado na circulação para se valorizar. Então, com isso, né, se o dinheiro ele pode ser utilizado como capital, ele adquire, assim, um valor de uso, que possui como dinheiro, um valor de uso adicional, o valor de uso de funcionar como capital. Ou seja, além daquelas formas tradicionais do dinheiro, né, de pagamento, unidade de conta e reserva de valor, o dinheiro no capitalismo ele pode funcionar como capital. E aí, nessa qualidade de capital possível, de meio para a produção de lucro, torna-se assim uma mercadoria. Né? Quer dizer, o dinheiro ele é uma mercadoria para o seu possuidor, no sentido do capital portador de juros, o dinheiro ele é uma mercadoria para o seu possuidor. E aí, no exemplo do texto, né, veja, supondo-se um capital de 100 libras e uma taxa média de 20%, significa, então, que esse capital vai proporcionar um lucro de 20 libras. Ou seja, a taxa média daquela economia é 20%. Então, esse investimento capitalista que vai ser feito vai gerar um lucro de 20%. Se assim é, né, e se por acaso eu tenho o capital, e que se esse capital for utilizado de forma capitalista, ele vai gerar um lucro de 20%, então, uma pessoa empresta um capital de 100 libras a outra pessoa, que utiliza esse valor como capital. Dá a essa pessoa o poder de produzir, então, 20 libras. Se no final do período, digamos, de um ano, essa pessoa pagar ao proprietário das 100 libras um valor de, por exemplo, 5, parte do lucro produzido paga com isso o valor de produzir 20 libras de lucro, o valor de uso da função capital. Então, nesse exemplo, a gente já está vendo que existe a divisão do lucro entre lucro do empresário e juro do capitalista detentor do capital inicial. A posse das 100 libras, então, dá ao seu possuidor o direito, o poder de atrair para si o juro, certa parte do lucro produzido por seu capital. As 100 libras produzem um lucro de 20 pelo fato de funcionarem como capital. A condição fundamental, né, condição sine qua non, dessa função enquanto capital é que as 100 libras sejam despendidas como capital, ou seja, a pessoa que pegou as 100 libras emprestado, ele vai utilizar como capital. O que significa que vai comprar matéria-prima, contratar mão de obra, isso no caso do capital produtivo, capital industrial, produzir uma mercadoria, levar essa mercadoria ao mercado e realizar o valor dessa mercadoria pela venda.
Então, nessa relação, existem dois sujeitos. Existe o capitalista prestamista e existe o mutuário, né, que é o que pega o empréstimo. Então, o capitalista A é o proprietário do capital e o capitalista B é o capitalista funcionante, né? Ou seja, é o capitalista que vai pegar o dinheiro e colocar realmente para funcionar como capital. Ou seja, vai lançar aquele dinheiro na circulação real, né? Vai comprar matéria-prima, vai contratar mão de obra, vai produzir uma mercadoria maior, vai levar ao mercado. Se conseguir realizar toda a mais-valia que agregou no processo produtivo, ele tem o seu lucro. E desse lucro ele vai tirar uma parte e vai pagar o capitalista A. Então, o capitalista A é quem originalmente gastou as 100 libras como capital, e o capitalista B só funciona como capitalista porque A lhe deixa as 100 libras. Né? Então, até aqui a coisa tá muito óbvia, né? Tá bem simples de se entender. Agora vamos analisar, então, o que é o movimento do capital portador de juros. Né? O que é que a gente vai verificar aqui? A gente vai verificar a circulação do capital portador de juros, ou seja, a gente vai fazer o exame da forma de como essa mercadoria é emprestada. Né? Veja que o Marx coloca. Se dinheiro, na base da produção capitalista, ele pode ser utilizado como capital, então o dinheiro adquire uma função além daquelas tradicionais, ou seja, a função de gerar lucro. Então, se o dinheiro tem essa função adicional no capitalismo, então o dinheiro ele é uma mercadoria para quem possui. Então, o que o movimento do capital portador de juros vai fazer é analisar o movimento dessa mercadoria. Então, veja, o ponto de partida sempre, claro, vai ser o dinheiro que o capitalista A empresta ao capitalista B. Esse é o ponto de partida do processo. Somente com o capitalista B, o dinheiro é transformado em capital, porque percorre o movimento DMD', para somente depois voltar para A com D', ou como D mais delta D, em que o delta D representa o juro. Dito isso, a fórmula do movimento do capital, portador de juros, é D, D, M, D', D'. Então, o que é que a gente vê aqui? O D, o dinheiro, ele aparece duplicado, certo? Dinheiro aparece duplicado. Isso aqui é a fórmula do capital portador de juros. Primeiro, a gente tem o dispêndio de dinheiro como capital, né? Aqui, ó. Dinheiro foi despendido para ser utilizado como capital, ou seja, para percorrer aquele processo produtivo. Segundo, a gente tem um refluxo como capital realizado, como D', né? Aqui, ó. O D' do empresário e o D' do capitalista prestamista, certo? Então, no capital portador de juros, a primeira mudança de lugar de D, de modo que constitui um momento da metamorfose do capital. O que é a metamorfose do capital? É quando a gente analisa esse ciclo aqui. Ó. Lembra do ciclo do capital monetário? Quer dizer, começa com D, né, que faz o primeiro momento, que vai no mercado e compra matérias-primas e força de trabalho. Então, você tem aqui a metamorfose do capital dinheiro em capital produtivo, que compra mercadorias para transformar, né? Compra mercadoria força de trabalho, compra mercadoria meio de produção. Depois você tem a metamorfose do capital produtivo em capital mercadoria, e no fim você tem a metamorfose final do capital mercadoria em capital dinheiro novamente. Agora veja, essa mudança real, né, que ele está falando aqui, só vai acontecer com o capitalista B, né, que é realmente quem vai despender, né, que vai gastar esse dinheiro como capital. Mas isso não significa que o capitalista A não seja capitalista. Ele é. O que o autor está querendo dizer aqui é que apenas com o capitalista B
é que o dinheiro vai funcionar como capital que vai percorrer o movimento de forma real, né? Ou seja, o capital vai fazer aquelas metamorfoses de capital monetário para capital produtivo, de capital produtivo para capital mercadoria e de capital mercadoria para capital dinheiro novamente. Então, a primeira mudança de lugar de D expressa apenas a transferência de A para B. E aqui a gente tem um exemplo, né, para ficar mais claro, né, o que significa esse capital portador de juros, né? O de azul é o capitalista A e o de verde aqui vai ser o capitalista B, né? Então aqui a gente tem a fórmula completa do ciclo do capital portador de juros, né? A gente tem um D inicial de 10 mil, que foi, né, repassado para o capitalista B, 10 mil, e o capitalista B começou o processo, né? Aqui, você sabe que aqui é a forma simplificada. Ele comprou mercadorias, né? Força de trabalho, meios de produção, e gerou uma mercadoria de valor maior, supondo que a taxa de lucro, né, desse capital seja de 20%. Então, ele gerou uma mercadoria que levou ao mercado, ele fez um D' de 12 mil, né, de 20%. Supondo que ele pegou esse capital a juro, né, a 5%, então o refluxo, né, do capital portador de juros vai ser 10.500. Ou seja, os 10 mil que foi pegado emprestado, mais uma fração da mais-valia que foi gerada aqui pelo capitalista B. Ele gerou 2 mil, né, que, considerando que o lucro seja de 20%, e ele pegou esse capital a 5%. Então, do lucro que ele obteve de pagar o juro, né? Então, aqui está a fórmula do ciclo do capital portador de juros, e aqui está um exemplo numérico para se entender essa questão. Aliás, somente um exemplo ilustrativo, né? Porque pode ter várias situações. Então, o capital existe como capital em seu movimento real, no processo de produção, na exploração da força de trabalho, né? Existe em seu movimento real. Agora, a coisa é diferente quando se trata do capital portador de juros. Então, o que é que a gente viu? O possuidor de dinheiro quer valorizar seu dinheiro como capital de juros e, assim, aliena a um terceiro, né? Um outro capitalista. Esse dinheiro, ele não é dado em pagamento e nem é vendido, mas apenas emprestado como capital, porque possui o valor de uso de criar mais-valia, ou seja, de criar lucro. Esse dinheiro, ele só é alienado sob a condição de, primeiro, de voltar após determinado prazo, pode ser de um mês, pode ser de 2 meses, pode ser 6, pode ser um ano, depende do tipo de contrato que foi feito, mas esse dinheiro vai voltar após determinado prazo ao seu ponto de partida, ou seja, para as mãos do capitalista prestamista, e segundo, que esse dinheiro vai voltar com o valor realizado, de valor que realizou uma valia. Então, vai voltar aqui, ó. Volta com o valor realizado, com o valor que realizou mais valia. Então, o dinheiro emprestado como capital é uma soma de dinheiro que, após certo período, retorna ao seu possuidor com um acréscimo. Esse acréscimo é o juro. Então, o que é o juro até aqui? Que foi colocado logo na introdução. O juro é uma fração da mais-valia. O juro se origina dessa repartição da mais-valia entre o capitalista prestamista e o capitalista mutuário. O capitalista mutuário é, no caso, que o empresário, né, de fato, e o capitalista prestamista é o capitalista monetário, é aquele que só possui inicialmente o dinheiro, certo? Então, prosseguindo, né? Então, logo consideremos o ciclo do capital, aquele ciclo que a gente já conhece, aqui está numa fórmula reduzida, né? DM, D'.
vemos constantemente que determinada soma de valor é adiantada e essa soma de valor é adicionada, pois a mais-valia ou lucro é retirada da circulação. A mediação desse processo não é visível nos meros atos de troca. Isso a gente sabe, né? Isso faz parte tanto do processo de produção quanto do processo de circulação do capital. E considerado como todo, no processo global, todo o capital circula. E aí é justamente do processo de D como capital, sobre o qual repousa o juro do capitalista prestamista de dinheiro, que o juro, então, se origina. E daí, no texto, né, como o Capital ele também é a crítica da economia política, ele faz uma crítica, né, ao Proudhon, né, aquele socialista utópico francês, se eu não me engano, sobre suas concepções inéditas sobre o juro. Quer dizer, uma concepção inédita é uma concepção vazia, sem sentido, né? Então, o Proudhon escreveu, toda propriedade é um roubo. Então, sendo assim, o juro também é um roubo, porque está cobrando da pessoa que pega emprestado um valor maior do que o que de fato emprestou. Então, isso é um roubo, aquela coisa toda. E com isso, as mercadorias se tornam mais caras, né? E aí o Marx coloca, né, e a gente viu que o pagamento do juro não altera em nada o valor da mercadoria, mas apenas a distribuição da mais-valia já contida nesse valor entre pessoas diferentes. É o que a gente viu pelo exame da fórmula anterior. O segundo D' não é um D' que foi valorizado mais. Não, o segundo D' é uma fração do primeiro D'. Ou seja, o juro é uma fração do lucro. O capitalista prestamista, ele transfere seu capital sem receber um equivalente, né? Quer dizer, ele não comprou uma mercadoria, ele prestou. A sua entrega não constitui, de modo algum, sua entrega não constitui algum do processo de circulação do capital, mas ele apenas encaminha esse ciclo a ser realizado pelo capitalista industrial. Então, a gente já viu aqui que o capitalista A é o capitalista monetário e o capitalista B é o capitalista industrial, ou seja, aquele que atua, né, no capital produtivo, especificamente falando. O movimento característico do capital recebe, assim, no capital portador de juros, uma figura totalmente externa. A entrega do seu dinheiro o capitalista A, entrega seu dinheiro não como dinheiro, mas como capital. E o capitalista B é que verdadeiramente transforma esse dinheiro em capital. Então, empréstimo de dinheiro por certo prazo e recuperação com juros, né? Esses juros que é uma fração de mais-valia, é a forma toda do movimento que cabe ao capital portador de juros como tal. Então, todo o movimento do capital portador de juros, se por acaso a gente fosse colocar numa fórmula, né, mais bem sintética, seria D e E', né? Então, esse aqui seria todo o movimento do capital portador de juros. Então, o movimento real, então veja que tem o movimento real do capital, que é aquele movimento do capital industrial, é aquele movimento que passa pelas fases, né, de capital monetário, capital produtivo, capital mercadoria para capital dinheiro novamente, e tem o movimento do capital portador de juros. Então, o movimento real do dinheiro emprestado como capital é uma operação situada além das transações entre prestamistas e mutuário. O que é que o autor está dizendo com isso, né? Que isso é interessante para a gente entender depois, mais na frente, essa questão de banco, capital financeiro, etc. e tal. O retorno do capital às mãos do prestamista não constitui resultado de determinada série de atos econômicos, mas sim uma consequência de um acordo jurídico especial entre comprador e vendedor, ou seja, entre prestamista e mutuário. No movimento real do capital,
o retorno é um momento do processo de circulação. Isso a gente sabe, quando a gente analisa o capital do ponto de vista real, né? Do ponto de vista do processo, que ele não é só de circulação, mas que também é de produção. Agora, o que acontece? O dinheiro, né? O empréstimo de dinheiro como capital, tem como pressuposto uma transação jurídica pelo qual o mutuário tem de devolver o dinheiro ao prestamista. Ou seja, o capitalista B pediu para o capitalista A uma quantidade de 10 mil, né, de 10 mil reais, para devolver com juros de 10% daqui a 3 meses. Então, o que significa ali? Aquilo ali tem um acordo jurídico, né? Foi assinado um contrato, esse contrato foi registrado, né, no caso aqui do Brasil, foi registrado em cartório, tem fé pública, aquela coisa toda. E o que significa isso? Dizer isso, que o empréstimo de dinheiro como capital tem como pressuposto que o dinheiro seja realmente empregado como capital. Se o mutuário desembolsa o dinheiro como capital ou não, é problema dele. Então, o que é que está dizendo isso aqui? Existe o movimento do capital real, que é o quê? Que é o capital que é lançado na esfera produtiva para agregar valor, mais-valia e realizar o lucro. Mas com o movimento do capital portador de juros, a coisa é diferente, né? O cara que tem dinheiro, ele só está interessado no D linha. Então, não significa que o capitalista, né, que o capitalista monetário, ele vai receber o seu dinheiro só se por acaso o capitalista B empregou aquele capital de forma produtiva. Porque o cara pode dizer, ora, eu peguei determinado capital para construir um curral, né? um curral de madeira, e aí o curral pegou fogo. Então, assim, eu não posso criar nenhuma vaca, não posso criar nenhuma ovelha, e assim eu não tenho como pagar o juro. Quer dizer, o acordo jurídico, ele não quer saber disso, ele empata, não tem nada a ver com essa questão. Então, uma coisa é a circulação real do capital, outra coisa é a circulação do capital portador de juros, que tem o acordo jurídico. Né? Quer dizer, aqui tem aquele pressuposto de que na economia também existe a questão da institucionalidade. Né? O mercado ele não funciona por si. O mercado ele tem que ter o Estado, ele tem que ter alguém que garanta, né, que os acordos firmados sejam cumpridos, certo? Claro que o autor não está discutindo o Estado, é apenas uma observação. Então, em síntese, né, o que é o juro? Né? O que é que a gente viu dessa discussão do juro? O prestamista despende seu dinheiro como capital. Ele aliena esse dinheiro a um terceiro, né? Outra pessoa que vai utilizar. É por meio do ato dessa alienação que o capital é entregue pelo prestamista de dinheiro como mercadoria. O que ele aliena, ou seja, o prestamista, é o valor de uso do dinheiro como capital, ou a capacidade de produzir o lucro médio. Que o capitalista monetário aliena o capital industrial pelo período em que cede a esta disposição sobre o capital emprestado. O valor de uso do dinheiro emprestado consiste em poder funcionar como capital e em produzir, como tal, sob circunstâncias médias, o lucro médio. E o valor de uso para o mutuário consiste em que esse capital lhe produza o lucro. Então, os dois atores, tanto o capitalista prestamista quanto o mutuário, ou o capitalista A e capitalista B, ou o capitalista monetário e capitalista industrial, no caso do exemplo que a gente está trabalhando, despendem a mesma soma do dinheiro como capital. Mas só nas mãos do último, ou seja, do mutuário, é que ele realmente funciona como capital. Mas o que a gente viu? Que o lucro não se duplica pela dupla existência da mesma soma de dinheiro para duas pessoas. Essa só pode funcionar como capital para ambos mediante a repartição do lucro. E a parte que cabe ao prestamista chama-se juro. Mais uma vez, o juro é uma fração da mais-valia.
O juro expressa a valorização do capital monetário, paga-se ao prestamista determinado juro por determinado período de tempo, depende do acordo que foi feito. O valor do dinheiro ou das mercadorias como capital não é determinado pelo valor que possui como dinheiro ou como mercadorias, mas pelo quanto de mais-valia que produz para o seu possuidor. Se paga ao prestamista determinado juro por determinado período de tempo. Mais uma vez, né? Por que ele diz isso? Ele critica também outro pensador aí, um tal do Miller, que pensa que é mediante a determinação do lucro para o tempo dado que assim é que é determinado o juro. Quer dizer, o cara aqui, o Miller, ele não está levando em consideração que antes do dinheiro ser despendido como juro, existe a formação de uma taxa média de lucro. E aí o juro da economia, ele não necessariamente vai ser 5%. Depende, né? Depende da estrutura da sociedade, depende da estrutura produtiva, depende da demanda, né, social por determinado tipo de produto. Mas o que ele está querendo dizer é que o Miller tá falando assim, que dependendo do lucro que o capitalista consiga, é que ele vai pagar determinado tipo de juro. Não é assim. Né? Esse valor ele já está pré-determinado logo no início do processo. Logo assim que o capitalista A emprestou dinheiro para o capitalista B. E aí, só para finalizar, uma observação teórica, né, que tem no capítulo 24, que são mais considerações teóricas a respeito das consequências, né, do que significa esse capital portador de juros. Então, o que é que a gente tem? No capital portador de juros, a relação capital atinge sua forma mais alienada e mais fetichista. O que é a relação capital? A relação capital é a relação do capital com o trabalho. Relação capital é aquilo que, para se produzir uma mercadoria, seja lá que mercadoria, né, tenha sido produzida, vai ter emprego de capital e vai ter emprego de trabalho. Né? Então, a gente viu que quando é formado o lucro médio, você já tem um fetiche. Por quê? Porque aquele lucro que você obteve na sua esfera individual não é o que você consegue no mercado, porque tem uma taxa média. E aí, com o capital portador de juro, essa alienação e esse fetiche do dinheiro, do capital, ele se torna ainda maior. Né? O que é que a gente tem? A gente tem uma fórmula bem sintética aqui, ó, o D, D', ou seja, a gente tem dinheiro que gera mais dinheiro, valor que valoriza a si mesmo, sem o processo que medeia os dois extremos. Que processo é esse? É aquele processo do capitalista industrial, que ele compra matéria-prima e ele contrata força de trabalho para produzir aquela mercadoria e só então vender. Então, quando eu estou falando de capital que se autovaloriza, né, o fetiche do capital torna-se ainda maior. Né? Quer dizer, eu posso ganhar dinheiro pelo simples fato de eu ter dinheiro, pelo simples fato desse dinheiro poder ser utilizado como capital. Então, de repente, eu não preciso utilizar esse capital de forma produtiva, dependendo do valor que está sendo pago de juro pela utilização desse dinheiro. Então, o capital aparece como uma fonte misteriosa, autocriadora de seu próprio incremento. E a relação social está consumada como a relação de uma coisa, do dinheiro consigo mesmo. Em vez da transformação real do dinheiro em capital, aqui se mostra apenas a sua forma sem conteúdo. Né? Ou seja, o fetiche do capital, né, com o capital portador de juros, ele está completo. Né? O sonho do capitalista chegou. D', certo? Então, essas são algumas colocações que o autor explora no capítulo 24, que é bem interessante depois, quem quiser aprofundar sobre essa discussão, dá uma lida, né, desse capítulo.